dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será resgate, comando tático de Deus. Esse é o ministério que o Senhor me deu para trabalhar na sua obra. Ele me resgatou do império das trevas e me trouxe para a luz para resgatar os perdidos. Lá em Isaías 35:10, o Senhor diz: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e dela fugirá toda tristeza e gemido. Uau! Fomos resgatados pelo Senhor do império das trevas e nos trouxe para a luz. E ali a promessa do Senhor, nós alcançaremos alegria e júbilo, e não haverá mais tristeza e nem gemido. Agora, há um processo, amado, não é assim. Resgatou, agora está tudo bem. Não. No reino espiritual, lá em Efésios 6:12, a palavra de Deus diz que há uma luta espiritual contra principados e potestades nas regiões celestiais. Espiritualmente, nós seremos perseguidos. Lembra da transformação do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele indo para Damasco para poder exterminar o grupo de cristãos, ele como soldado de Roma, cumprindo a lei de Roma, fazendo o certo conforme a lei de Roma, mas errado aos olhos de Jesus, perseguindo cristãos. E ali o Senhor transformou a vida do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Saulo caiu do cavalo, atônito, dizendo: Senhor, és tu? O que queres que eu te faça? E ali o Senhor falou para ele: a partir de hoje, você será meu seguidor e será perseguido por causa do meu nome. E todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele, de perseguidor de cristão, passou a ser perseguido pelos romanos. E a vida dele não foi fácil. Foi vitoriosa. Partiu para a glória. Mas, no princípio, foi difícil, porque a palavra de Deus diz que no princípio nós vamos nascer de novo, nós vamos nos tornar uma nova criatura, como uma criancinha, e começar tudo de novo. Aquele estudo do apóstolo Paulo, aquele conhecimento do apóstolo Paulo, foi tudo em vão. Diante dos princípios de Deus, ele não conhecia nada dos princípios de Deus. Ele era como uma pessoa leiga, um analfabeto. Os estudos dele, ele falava 3 idiomas, manuseava muito bem. Ele falava o hebraico, o aramaico e o grego, mas não conhecia a palavra de Deus. E ali, o dia que ele foi resgatado, ele passou a ser uma nova criatura. Não foi fácil. Começar tudo do zero. É como um reset. Um início. Um recomeço. Lá em João 15:16, a palavra de Deus é bem clara. Onde ele diz para seus discípulos: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. E tudo que pedis em meu nome eu vos conceda. Então o Senhor nos escolheu, não é porque nós éramos os tais, o bambambam. Não. Pela misericórdia dele, ele nos escolheu e nos capacitou para que possamos dar continuidade à sua obra aqui na terra. O ide pregai o evangelho a toda criatura, em toda a Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Infelizmente, tem pessoas que é escolhido e se exalta. A exaltação, amada, é toda dada ao Senhor, porque foi Ele que nos resgatou.
Então a exaltação é toda dele, a ele, toda a honra, toda a glória, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que não, que se acham tal, que é o bambambam, que é o panelinha, que é canelinha de fogo, que é o reteté, que é a chaleira. Coitado. Coitado. Se exalta. A exaltação não é nossa, não. A exaltação é para o nosso Deus. É aquele que pagou alto preço por nós, ele na cruz do Calvário. A ele toda a honra e toda a glória. Amado, Deus tem promessas para nós, e muitas promessas. De Gênesis a Apocalipse, são milhares de promessas. Mas para nós recebermos essa promessa, precisamos viver os princípios de Deus. Dar bom testemunho. O Senhor nos levantou, amado, para resgatar os perdidos e caídos. Não é para se acomodar, achar que é o tal. Quando o pastor levanta, quando o Senhor levanta uma pessoa para ser pastor, não é para o pastor ser apacentado pelas ovelhas, não. É para que ele venha apacentar as ovelhas. Hoje em dia é diferente, os pastores sentam lá no trono e quer que as ovelhas venham apacentar, dar do bom e do melhor. Não é assim. O Salmo 23 não fala assim. O Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, refrigera a nossa alma, nos alimenta, nos apacenta, cuida, nos protege. Essa é a função do pastor e dos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu para quê? Para darmos frutos e que os nossos frutos venham permanecer. Temos que ir atrás dos perdidos, dos caídos. Então vamos fazer parte do Exército Comando Tático de Deus. Esse é o meu ministério, o Exército Comando Tático de Deus. Ir atrás dos perdidos, dos caídos, dos feridos, apacentar as ovelhas perdidas, as ovelhas cheias de carrapatos, de espinhos, sujas, doentes, para tratá-la, para curá-la. Este, amado, é o projeto que Deus tem colocado em meu coração. Evangelizar aos perdidos, abrigando em um templo e um centro de recuperação. Eu já acompanhei vários ministérios. Uma amiga da Igreja Candeias, uma benção aquele ministério. Continue abençoando aquele ministério. Eu acompanho o pastor João Cláudio na comunidade terapêutica Luz do Amanhecer em Cristo. É uma benção. Eu tenho acompanhado várias pessoas, andarilhos, conversado com muitos deles, e a maioria deles a gente vê que são pessoas caídas. Conhecem a palavra de Deus, mas se deixaram se levar. E estão caídas, estão abandonadas, perambulando pelas ruas, precisando de uma mão amiga, de um aconselhamento, de um apoio, perdidos, andando pelas ruas sem destino, sem razão, precisando de um apoio, de uma mão amiga. E o resgate Comando Tático dele é justamente isso. É um exército para buscar os caídos e os feridos. Eu estou com esse projeto. Espero um dia ter esta comunidade, um tempo de recuperação para poder realizar essa promessa de Deus. Eu creio que irá acontecer, porque é promessa de Deus. Amado, não há nada que produza mais alegria no céu do que a salvação de uma pessoa. Pode ter certeza disso. Lá em Lucas 15:10, a palavra de Deus diz que há festa no céu quando uma alma se converte ao Senhor.
É difícil esse ministério? É. É doloroso, nós temos que renunciar a tudo. Nós temos que buscar as ovelhas perdidas, desgarradas, feridas, doentes e tratá-la. Se não quisermos agradar a Deus, amado, precisamos nos interessar em pregar o Evangelho. Se quisermos agradar a Deus. Senão, será tudo em vão. Então precisamos agradar a Deus. Precisamos nos interessar em pregar o Evangelho para que vidas sejam salvas. Há uma unção para isso, amado. Para trazermos os que estão perdidos a Cristo. Precisamos acender a candeia do coração, abrir o coração mesmo. Orar, perseverar, vigiar e buscar mesmo. Sem oração, amado, não vamos ter sucesso na colheita. É como procurar uma moeda no escuro. Portanto, vamos começar a orar objetivamente pela salvação de vidas. Precisamos nos esforçar para achar os perdidos de Deus. Que Deus irá salvar. Portanto, vamos buscar até encontrar. Não precisamos, nós precisamos dessa determinação. Vamos procurar os perdidos até encontrarmos. Temos que ir atrás de pessoas, amados, fazer convites, buscá-los, ajudar nas suas lutas. Só assim teremos sucesso, conforme Lucas 15:8. A pessoa quando cai no abismo, amado, é difícil ele sair. Ele por si só não consegue. Precisa de uma ajuda, de uma mão amiga. Precisa ser resgatado. Você não sabe o quanto Deus ama você, pode ter certeza disso. Se você se reconciliar e ajudar alguém a fazer o mesmo, haverá uma festa nos céus. Os anjos esperam. Está escrito na sua... espero essa decisão sua. Pois você não está vendo esse vídeo por acaso. Deus convida você para fazer parte do seu exército, pois fomos salvos por Deus e ingressado em um grande e poderoso exército, resgate, comando tático de Deus. Portanto, nossas vidas não nos pertencem mais, mas somos daquele que nos arregimentou, aquele que nos resgatou, conforme 2 Timóteo 2:4. Hoje nós somos soldados de Cristo. Temos que resgatar, buscar mesmo os caídos, buscar os feridos. Com todo exército, amado, temos que um objetivo: satisfazer o nosso comandante, Jesus. E o que ele espera de nós? Conforme 2 Timóteo 4:7, que combatemos o bom combate. Amados, combater o bom combate é conhecer bem o inimigo, saber lutar constantemente sem usar armas inadequadas, atingir o alvo correto, que completemos a carreira. Temos uma meta a atingir, sermos em tudo semelhante a Cristo. Temos que combater o bom combate, saber combater. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Não podemos ficar confrontando com pessoas. As pessoas, infelizmente, são vítimas, são instrumentos de Satanás. Nós temos que combater com oração e jejum, assim como Jesus combateu com jejum, oração e conhecimento. É isso que nós precisamos ter, conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confrontar o inimigo com oração, com jejum e com conhecimento.
Jesus teve 40 dias e 40 noites no deserto e confrontou Satanás com a palavra, com o conhecimento. E cheio da unção. Cheio do Espírito Santo. Amado, que guardemos a fé. Essa fé tem que permanecer inabalável. Apesar de todos os contra-ataques e cansaço de guerra, é permanecer firme em Deus. O inimigo vai tentar de tudo, lançar setas, dados inflamáveis, para poder te tirar dos caminhos do Senhor. Mas nós temos que permanecer firme na fé, crendo na sua graça salvadora, na sua palavra e no seu poder, permanecer inabaláveis em Cristo Jesus. Amado, enquanto estamos em guerra, não podemos nos envolver em negócios desta vida. Não. Esse reino jaz o maligno. Nós não podemos deixar se levar por ele. Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Não podemos estar envolvidos com o pecado, que é o pecado da legalidade a ele. Nem com coisas mundanas que nos distraem do alvo. Ele oferece bandejas fartas justamente para o quê? Para nos tirarmos do alvo. Porque seremos atingidos, feridos e derrubados. Lembre-se, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, conforme Éfeso 6:10. Não fique de fora, desprotegido, ou até mesmo ferido. Jesus é o nosso comandante e é o nosso protetor. Ele é o nosso pastor, ele nos guarda, ele nos refrigera. Ele supra a nossa necessidade. Ele é o nosso comandante. Nós fomos resgatados por ele. Agora ele quer que nós venhamos resgatar as pessoas. Todos nós, amados, precisamos ser resgatados das coisas erradas e imorais que praticamos, que é o que chamamos de pecados. Temos que ser libertos do pecado. Nenhum de nós, amados, consegue atingir o padrão de santidade exigida por Deus. Podemos até tentar atingir esse padrão, fazendo boas ações, mas isso é a mesma coisa que tentar atingir o inatingível. As boas ações não resolvem nada. As boas ações não salvam ninguém, as boas ações não resgatam ninguém. O nosso resgate não foi pelas boas ações, foi pelo alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. É impossível, amado, é impossível, não somos capazes de nos salvar nós mesmos, pode ter certeza disso. Jesus foi bem claro com aquele povo da igreja de Laodiceia. Vocês têm dinheiro para manterem vocês, para comprar colírio para seus olhos, mas não tem dinheiro para salvação. Vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Não há dinheiro para salvação. A salvação foi pago. Não foi com valor monetário, não foi com ouro nem prata, foi com sangue. O sangue precioso de Jesus. Então nós somos resgatados pelo alto preço que foi pago ali por Jesus, na cruz do Calvário. A boa notícia, amado, é que Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos ajuda na libertação. É Ele quem resgata e nos capacita. É Ele. Ele foi bem claro ali em João 14:15. Aliás, João 15:16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vais deis frutos. Foi Ele que nos resgatou, é Ele que nos capacita, é Ele que nos regenera, é Ele que nos santifica, é Ele que nos separa. É Ele. É o Espírito Santo de Deus é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E o Senhor já nos resgatou, essa é a promessa dele.
Ele já cumpriu essa promessa, já nos resgatou. Agora nós vamos permanecer nesse mundo tenebroso, onde jaz o maligno, fazendo a obra de Deus, dando continuidade à obra que Jesus teve aqui no seu ministério. Foram 3 anos de ministério. Aí Ele nos escolheu e nos capacitou para que venhamos a dar frutos, continuar a obra dele. E a obra que Ele colocou no meu coração foi o resgate com o mandato de Deus. Eu tenho evangelizado na medida do possível, mas precisamos colocar uma comunidade terapêutica para termos um lugar centralizado para apacentar os internos, as pessoas feridas. Precisamos. Então vamos orar, buscar em Deus para que Ele possa realizar esse sonho. Eu creio nas promessas de Deus. Tudo que Ele se prometeu se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Então faça parte desse exército, vamos nos ajudar em oração ao resgate com o mandato de Deus. Amém? Vamos orar. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos resgatar vidas, buscar os feridos que estão perambulando aí pelas ruas, sem razão, sem destino. Vamos trazer para o caminho de Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, te louvo, te exalto por tudo que tens feito. Te exalto pelo alto preço que o Senhor pagou por cada um de nós na cruz do Calvário. Peço, Pai, que o Senhor vai de encontro, através do Espírito Santo, a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele venha fazer parte desse exército, resgate com o mandato de Deus, e venha ajudar nesta obra, para que possamos resgatar almas perdidas, almas feridas, resgatar os caídos, os perdidos. Que Ele venha ter sabedoria, venha ter discernimento, que o Senhor venha revestir a cada um de nós com a tua armadura, colocando teu capacete, tua couraça, teu cinto, calçando nossos pés e nos dando sabedoria para que possamos combater o bom combate. Assim como o apóstolo Paulo combatiu o bom combate e guardei a fé. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E nós queremos combater o bom combate, continuar a carreira e guardar a fé. Amém, amados? É isso aí. Não fique de fora desse exército. Vamos resgatar os perdidos e os caídos. Amém? E Jesus é o nosso comandante. O nosso general é Cristo. Com Ele seremos mais do que vencedores. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Ele nos escolheu e nos nomeou para que venhamos a dar frutos. E que esse fruto permaneça, enquanto Satanás escravizou, prendeu, acorrentou. As pessoas estão aprisionadas sob o comando dele. E ele jamais irá permitir que as pessoas sejam resgatadas. Jamais irá permitir. Mas o Senhor já nos resgatou desde o momento em que Ele falou: Pai, está consumado. Está pago o resgate. A partir daquele momento Ele já nos resgatou. Então basta agora você fazer parte desse exército de Deus. Resgate com o mandato de Deus. Amém? Portanto, venha fazer parte deste ministério, resgate com o mandato de Deus. Vamos resgatar vidas. Vamos resgatar as pessoas que estão aprisionadas por Satanás. Vamos levantar os caídos, buscar os perdidos. Amém? Vamos orar. Ficamos combinados assim, eu oro por você
você ore por mim, vamos orar por esse ministério, para que Deus venha abrir as portas e colocarmos em um lugar central para dar oportunidade a essa comunidade terapêutica, resgate com a humanidade de Deus. Esse é o meu sonho, eu recebo com uma promessa de Deus, eu sei que irá se cumprir. Portanto, me ajude em oração. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, faça parte desse exército. Tenha um bom dia, fique na paz. Eu oro por você e você ore por mim. Você não está mais de fora. Você não é mais um leigo da palavra de Deus. Através dessa palavra você já sabe qual o propósito, qual foi o propósito da morte de Cristo. Foi nos resgatar do império das trevas e trazer para a luz. Eu sou um resgatado seu. Seja você também. Fica na paz. Tenha um bom dia.